Ixi, só tem 3. Vou usar esse. Tá só com 3 esse. Tá só com 3 pauzinho esse. Eu vou usar esse. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui novamente, né? Para adorarmos o Senhor. E aí vai passando o tempo, né? Dia após dia após dia. Mas nós serviremos ao Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó 42. Do 1 ao 5. Jó 42, do 1 ao 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tudo podes fazer e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Esse é o nosso Deus, né? Quando a gente só ouve falar, é algo. Mas quando a gente começa a ter mais contato, a gente consegue ver o Senhor, né? É diferente. Intimidade, oração, busca, é diferente de somente conhecer, né? É um pouquinho mais profundo. Vamos estar orando? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, na tua casa de oração, que é o lugar de cura, que é o lugar de restauração, que é o lugar onde nós nos reunimos, Pai, e colocamos diante de Ti, Pai, todos os nossos desejos, as nossas orações, as nossas alegrias, tristezas, problemas, todas as coisas, Pai. Tudo está diante do Senhor e nada fica oculto diante dos Teus olhos, Pai. Tu tudo sabes, Senhor, e que nós possamos confiar plenamente em Ti, confiar as nossas vidas a Ti, Pai, confiar que o Senhor é o nosso pastor, Pai, e que está provendo todas as coisas, está provendo restauração, está provendo a cura nas nossas vidas, está no controle, Pai, de todas as coisas. Nós, por confiarmos em Ti, Senhor, a cada dia, mesmo tendo dias mais difíceis, dias mais fáceis, nós continuamos, Pai, porque nossos pensamentos se elevam a Ti, Pai. E nós temos que sempre tirar os nossos olhos de tudo que nos cerca. Quando a gente consegue entrar em adoração diante de Ti, nosso espírito se fortalece. E precisamos dessa fortaleza do Senhor em nós. Precisamos da Tua força, do Teu renovo, Pai, nessa noite, sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, Pai, o Teu renovo, no nome de Jesus, Pai. Caído por terra agora estão todos os inimigos de Deus, Pai. Que seja estabelecida a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós. E venha o anjo do Senhor aqui neste lugar, com a espada desembainhada, repreendendo todo o mal, Senhor, que caia por terra das nossas vidas, da nossa mente, das nossas casas, Pai. E que a unção do Senhor, que quebra todo jugo, venha poderosamente sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente e o nosso coração. No nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos estar cantando sobre o sonho de José, né? É uma história bonita, só que é uma história difícil de viver, né? Que o José viveu não foi fácil, foi difícil, mas ele continuou em Cristo, sabendo quem ele era em Cristo Jesus, né? E quando ele teve a oportunidade de ser ruim, de ser negativo, de fazer o mal, ele tinha o poder nas mãos para fazer tudo isso, para fazer vingança. Ele fez o bem, ele amou, ele cuidou e ele protegeu. Difícil, mas com certeza ele tinha uma vida com Deus, né? Porque senão a gente quer destruir tudo, né? Então que a gente possa aprender a amar. Amém? Deus vai cumprir.
move, né? Ela que nos move, ela que nos ajuda. Então que a gente não perca jamais a nossa fé, né? Senhor Jesus, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, né? Ele experimentou a morte para nos salvar. Amém? Dia que
né? É fácil a gente olhar, ele virou governador do Egito, né? Poderoso, é fácil olhar esse lado no final, né? Mas todos os anos que ele passou de aflição, de prisão, injustamente, né? É difícil de olhar, né? Então que a gente faça do Senhor o centro da nossa vida, né? Seja
É só pedir a Ele, nos sustenta, né? Nos direciona. Esse louvor diz assim: se disseres a mim, lança a rede ao mar, sobre a palavra do Senhor, lançarei a minha fé. Amém? A pastora sempre cantava esse cântico, faz tempo que a gente louva, né? Nós vamos estar louvando o Senhor. Nós vamos estar entregando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e exaltando ao Senhor, né? Porque Ele é, pelas misericórdias do Senhor, a cada dia das nossas vidas, né? Declaramos as tuas maravilhas.
casa sinista, amém? Casa presente da casa do Senhor, amém? Senhor Jesus, e nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, pela saúde. Ó, Vitor. Ó, Vitor. Entregue. Tem? Cada dízimo, consagramos diante do seu altar, Pai. Seja abençoado, que o Senhor venha multiplicar e venha se alegrar de cada um de nós. Em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, amados? Vamos ficar em pé só um pouquinho para a gente agradecer ao Senhor, né? A semana que nós passamos, né? A vida que Ele está nos dando, os livramentos do Senhor, né? No decorrer de toda essa semana, amém? E a proteção divina. Pai, nós queremos te agradecer com o pedido de perdão dos nossos pecados, porque essa terra é tão contaminada, meu Senhor. Por isso, meu Deus, diante do Senhor estamos, Pai. Meu Deus querido, te agradecendo pela semana que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos alcançados, Pai, pela graça do Senhor que nos envolve, cada momento da nossa vida, Senhor. E agora, meu Deus querido, aqueles que aqui o Senhor permitiu estar, meu Deus, que a tua palavra vá de encontro com a necessidade de cada um, Senhor. E que o nosso coração, Pai, receba essa semente santa, Pai. E que venha produzir, Pai, na nossa vida, frutos, frutos e mais frutos. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos agradecidos, nos conceda a tua palavra e aquilo que estiver no teu coração, Jesus. Pela misericórdia infinita do Senhor, venha para o nosso coração e dá-nos entendimento para que nós possamos entender a tua palavra como ela é e exercitá-la na nossa vida diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, amados. Deus seja louvado. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe a cada um que aqui está, né? É tão bom a gente poder estar na casa do Senhor, né? Louvando, glorificando, exaltando, enfim, agradecendo, né? Eu creio que Deus fica tão feliz quando a gente agradece. A gente levanta pela manhã, já pede, ô Senhor, me livra, ô Senhor, né? E Ele livra, porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele, amados, é o nosso Pai. Se Ele não nos ajudar, quem vai nos ajudar? Quem vai nos socorrer? Eu fico pensando assim, aqui, entre nós que aqui estamos, né? Quantas orações nós fizemos a Deus no decorrer desta semana? Cada um com um clamor, né? Cada um com um pedido, cada um. E o Senhor ouvindo a cada um de nós. Atendendo a cada um de nós. Isso é bênção, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar, Hudson, Provérbios 18, versículo 10, Hudson. Provérbios 18, verso 10. O que nos fala Provérbios 18, no versículo 10, né? Está travado, mas vai destravar, para que os irmãos possam estar lendo junto comigo, né? Torre forte é o nome do Senhor. Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Tá vendo? O que a gente entende por torre? Torre. É uma coisa alta, né? Torre forte é o nome do Senhor. Às vezes a gente está assim orando, né? Ou então a gente fala, oh meu Deus, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, receba a bênção.
ora para um filho, ora para o neto. A gente às vezes não calcula o poder do nome do Senhor Jesus. O poder do nome do Senhor Jesus. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela, para esta torre, correrá o justo. Olha, correrá o justo e estará em alto retiro. Quer dizer, em alta proteção, né? Torre forte é o nome do Senhor. Então, se você tem o Senhor na sua vida, você tem essa torre. E você pode ficar tranquilo, né? Porque o Senhor, ele é torre forte. Aleluia, né? O segundo Samuel 22, segundo Samuel 22, já destravou aí, Uds? Segundo Samuel 22, a gente fica meio preguiçosinha aqui com o Uds ali, né? É mais fácil, ele já põe lá, já, a gente já lê, né? Não pode ficar muito folgada não é verdade? Segundo Samuel 22, no versículo 3. Olha o que fala para nós, irmãos. Deus é o meu rochedo. Você está vendo? Deus é o meu rochedo. Aleluia. Nele confiarei. Rochedo. Mesma coisa assim, ó, o rochedo, né? Lugar, né? Refúgio, rochedo. Pode bater o vento que for. Não é verdade? Pode bater o vento forte que for. É rochedo. Entendeu? Às vezes uma pensa assim, né? Esses ventos são as lutas que vêm na nossa vida. É vento, tem hora que é ventania, tem hora que é furacão. Não é? Às vezes é um ventinho fraquinho, depois um vento forte, né? Uma tempestade e depois um furacão. Né? Mas o Senhor, ele é o nosso rochedo. Então, o que diz aqui? Deus é o meu rochedo. O meu rochedo. Nele confiarei. Aleluia. Nele eu confiarei. Bendito seja Deus, né? Nele eu confiarei. Deus é o meu rochedo. Deus é forte. Deus é poderoso, né, amados? Ele é torre forte. Aleluia. O Senhor, Deus é o meu escudo. Ele é o meu escudo. Aleluia. E a força da minha salvação. Ele é a força da minha salvação. Bendito seja Deus, né? A força da minha salvação. O meu alto retiro. Deus é o nosso alto retiro. Aleluia. E é o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. Aleluia. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. Quero reler aqui, amados. Deus, repete comigo assim, Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. Olha, amados, a gente pensa assim, ó, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque este mundo, ele
Quando a gente fala mundo, são as pessoas, né? O mundo é mau. E tem pessoas más. Tem pessoas boas? Tem. Mas eu acho que tem mais más do que boas, né? Então, assim, nós vivemos num mundo, o próprio Senhor Jesus advertiu, né? O mundo jaz no maligno. Então, mesmo que a gente não é do sistema mundano, mas a gente sente, né? A gente sente o reflexo dele, né? A gente sente forte o reflexo do mundo. E eu sempre, quando eu prego aqui, a gente tem que pregar o que vive, né? Se a gente levantar logo pela manhã, mesmo que você ore, que é um dever, mas depois você pegar o celular e ficar olhando as notícias, você se contamina inteirinho. E dá uma coisa muito ruim na gente, né? Aquilo parece que emite umas mensagens horríveis, negativas, porque só tem coisas negativas, muito pouca coisa boa que tem, né? Então, o mundo, ele jaz no maligno. Para onde nós vamos correr? O Senhor, que é o nosso rochedo, né? Então, a gente precisa, irmãos, higienizar a nossa mente. A gente não pode sujar a nossa mente. Como é que a gente suja? Como é que a gente contamina? Fica vendo tudo quanto é notícia. O que nos interessa saber da vida do outro? Então, de preferência, presta atenção. A começar em mim aqui, Deus está falando. Nessa semana, faça um pouco de jejum do teu celular. Jejum do celular. Repete comigo, jejum do celular. Está contaminando mais do que você comer pão, macarrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Está contaminando mais. Tem um bichinho enchendo o saco aqui. Entendeu? Está contaminando. E contamina, viu, irmãos? Contamina. O que tem de pessoas, às 5 da manhã que eu recebo pedido para orar, com depressão, com síndrome do pânico. Crentes, indo para... Tem que ir, né? Para psiquiatra. Por quê? Começa assim, uma notícia aqui, contamina ali, contamina lá. Às vezes na casa tem lá adolescente, tá lá dentro do quarto, tá? Você não sabe o que tá fazendo lá dentro. Tá quieto? Tá. Com o celular na mão, uma internet, entendendo? Então, assim, não é só adolescente, não, irmão, os adultos. O que eu recebo de pedido de oração de esposas que estão sofrendo, indo para psiquiatra. Por quê? Reticências, né? Enquanto a esposa está dormindo na madrugada, o marido está vendo coisas que dá para ver. E o que acontece? Contamina toda a casa. Aí começa a perversão de um filho, do outro. E não sabe de onde vem, né? Qual que é a raiz, né? Qual que é a raiz? Então, amados, sem perca de tempo, tomar cuidado com o que a gente vê. De preferência, nessa semana, faz um teste para você ver. Às vezes pode se tornar difícil para alguns, para outros não. Mas o jejum da mídia, né? Celular, da mídia. Porque se você usar o celular para mensagens, para edificação, é diferente. Continue usando. Mas para ficar vendo a vida dos outros, a desgraça que está acontecendo, só a barbaridade que está acontecendo, isso está adoecendo as pessoas. Não adoece mesmo? Se a gente ficar com o pensamento só ali, adoece, irmãos. Entendeu? Então, é bom a gente ouvir a voz do Espírito Santo, né? Vamos lá. O Salmo 18, versículo 2. Vamos ver aqui. Salmos 18, lá no versículo 2. Olha o que diz para nós, amados. O Senhor
é o meu rochedo e o meu lugar forte. O Senhor é o quê? E o meu lugar forte. Estão fazendo isso contra mim. Estão. Faz um BO lá. Você faz BO aqui na terra, não adianta burufa. Não adianta nada. Né? Mas faz o boletim de ocorrência lá para o Senhor para você ver. Faz um BO lá. Vai resolver. Entendeu? Porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele está vendo o que você está passando. Entendeu? Ele está vendo o que você está passando. Então, veja bem. Aqui, então, fala: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. E o meu libertador. Amados, muitos podem não estar presos na cadeia. Tá? Mas estão presos em suas emoções. Estão presos nas lembranças passadas. Pior prisão do que essa, aí se torna o que os médicos chamam as doenças psicossomáticas. O médico não cura. A ferida da alma não tem remédio. Não tem remédio. Né? Somente Jesus para curar a ferida da alma. Entendeu? Das emoções. Entendeu, amados? Então você vê, o que nós vamos ganhar de ficar virando a página aqui para trás da nossa vida? Já pensou? Você tem que pegar um balde, né? Acho que balde é pequeno. Para poder conter as lágrimas, não é? Não faça isso. Vai para frente. Ó, para frente aqui, eu não sei o que está escrito, né? Você está entendendo? Então tem que ir para frente. Uma nova história Deus tem para nós. Uma nova história. História de poder, história de graça, história de superação. Né? Ó, diga comigo, ninguém aqui é coitado. Diga, eu não sou coitada. Os irmãos falam, eu não sou coitado. Ninguém é. Porque coitado é incapaz. Aqui ninguém é incapaz. Sabe por quê? Jesus falou assim: eu já vos dei autoridade e poder. Ele já nos delegou autoridade e poder. Só que muitas vezes nós não exercemos, irmãos. Nós sabemos que Jesus é tudo isso aqui que a gente leu. É rochedo, é lugar forte, é nome forte. Aí vem o problema, aí o problema se torna um gigantão, vai crescendo. Sabe? Aquela coisa inflamando. Aí a nossa mente vai no problema. Não pode. Se a gente focar no problema, piora. É a mesma coisa, alguém está com dor, na comparação. Está com dor. Se a pessoa focar na dor, ela intensifica. Porque a mente aqui é um poderio só. Ela concentrou na dor, aí a dor fica violenta. Entendeu? Mas se a pessoa tirar do foco, a pessoa nem sente, daqui a pouco ela está bem. Então, é aqui, ó. Irmãos, aqui, ó, mente. A mente nossa tem que ser restaurada. A nossa mente tem que ser renovada. A nossa mente, ela é renovada, não é focando nos problemas. A nossa mente, irmãos, é renovada pelo poder da palavra que ouvimos. Agora, se a gente ficar ouvindo só coisa negativa, que mensagem nós estamos jogando lá? O que vai jogar para o nosso corpo? Está entendendo? Agora, se nós ouvirmos a palavra de Deus,
ela vem, ela nos coloca em posicionamento para a gente enfrentar os problemas, enfrentar certos da vitória, porque o Senhor é o nosso rochedo, né? Então aqui fala, ó, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Uma certa feita, Jesus estava pregando e Jesus falou algo lá e Pedro falou assim, para quem iremos nós, Senhor? Para onde a gente vai? Fala para mim. Parede, placa de igreja, não salva ninguém. Agora, a palavra que Deus nos dá, obedecida, salva. Só ouvida, entrou aqui, saiu aqui, ficou vazio. Mas entrou aqui, desceu aqui, praticou, tem vitória. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender, irmãos. É isso que nós temos que entender. A palavra de Deus é poderosa. Jesus é o libertador de Israel. Ele é o libertador. Olha só, né? O Senhor é o meu alto refúgio. Aí Pedro perguntou para Jesus, para quem iremos nós, Senhor? Somente tu tens a palavra de vida eterna. Por que Pedro falou assim para Jesus, né? Porque Jesus estava pregando e acho que o sermão dele foi daquele bem forte. Ele sabia o que ele estava falando. Foi ele que fez o homem, ele sabia. E o discurso de Jesus estava tão pesado, eram 120, foram saindo, ficaram 70, foram saindo, olha, deixando Jesus falando sozinho. Ficaram só 12. Aí Jesus pegou. Quem vê parece que Jesus foi, né, assim, ele mostrou a porta para os 12 que tinham ficado, dos 120. Ele falou assim, quereis retirar-vos também? Quer dizer, Jesus não obriga ninguém a andar em santificação. Ele não obriga. Só que também ninguém vai obrigá-lo a levar para o céu sem a santificação. Você viu? É um livre-arbítrio, né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Entendeu? Ninguém verá o Senhor. Aí então Pedro pegou e falou para ele, para quem iremos nós, Senhor? Dos 12 que ficaram, olha só, gente, dos 12 que ficaram, Jesus ainda falou assim, ficou só 12. Ainda um de vós é um diabo. Já pensou? Os 12 que estavam ali ouvir isso? Né? Então, a gente vê que Jesus, ele conhecia o coração do homem. Ele sabe como você está aí, minha irmã, sentada, ouvindo a palavra. Ele sabe como você, meu irmão, está aí, ouvindo a palavra. Como eu estou aqui pregando a palavra. Se é só por conhecimento ou se está vindo de cima para ser obedecida? Ou se está vindo do alto para ser obedecida? Entendeu? Então, amados, veja bem, o Salmo 18, no versículo 2 que a gente leu, né? Que o Senhor, Ele é tudo para nós. Tem um problema? Você vê, a tendência nossa é se livrar do problema, não é verdade? Vem uma enfermidade, vem uma dor. Só Jesus, amados. Esses dias Deus me punha para orar pelos médicos. Porque o médico é homem. O médico é doente também. O médico tem câncer. Quantos que não morreram aí com câncer?
amigos da gente, médicos. Está entendendo, amados? O Covid levou muitos, levou médicos também. Uma leva de médicos. Sim? Levou uma leva de médicos, entendeu? Levou uma leva de médicos. Por que Deus está falando isso? Porque os médicos também precisam de oração. Ó, quando você for ao médico, entra ali a hora que Deus permitir, sabe aquela permissão divina? Fale de Jesus para os médicos. Eles precisam. Os médicos precisam. Quantos médicos estão atendendo os pacientes com doença incurável? Quantos? Estão ali atendendo, mas eles estão precisando. Eu já vivi uma fase que eu tirei foi uma dor que me deu na cabeça, e eu fui ao médico, e ele pediu uma ressonância magnética. Fiz a anti-ressonância, porque já era de 5 anos a dor, né? Então ele pediu aquela mais detalhada. E já tinha pego a pasta para me internar, abrir a cabeça e raspar. Porque falou que era uma aneurisma que tinha me dado. Muitos anos atrás. E eu peguei e falei para ele assim, eu vou fazer, doutor, mas eu creio que não vai dar nada, não. Ele falou, mas assim, eu preciso desse exame. Pelo que você está me falando aí, foi um aneurisma que te deu, né? E depois ficou um barulho na minha cabeça. Aí eu fiz o exame para ele, levei para ele. E já estava a pastinha lá para marcar a cirurgia, para abrir a cabeça. Aí quando ele abriu o exame, ele não deu nada. E ele tinha me dado um remédio que eu tinha tomado, me fez muito mal. O remédio quase me derrubou. Tão forte que eu não tinha nada, né? Tomei e aqui no organismo rejeitou, né? E aí eu vi que o médico, naquele dia, o médico estava muito nervoso. Eu sei que nós entramos num assunto que eu falei para ele, né? Eu falei para o Senhor, Deus é na vida da gente, né? A gente sabe que Deus usa vocês também, a medicina, mas a minha fé é em Deus, que mesmo que eu sofra alguma coisa, mas eu sobreponho aquilo e não dá nada. Aí ele falou, eu sou bênção? Ele estava mal naquele dia. O médico estava quase chorando. E ele falou assim, eu operei um paciente, dona Luzia, novo, com criança pequenininha, com bebê, e eu prometi para ele que ele ia ficar bem. Eu abri a cabeça dele, operei direitinho ele voltou da cirurgia, estava tudo bem, depois ele entrou em coma e não acorda. O médico estava mal. Aí eu tive palavra para falar para ele, e falei que eu ia orar por ele, que ele não ficasse triste, não. O que aconteceu? Foi uma reação orgânica, mas ele tinha feito tudo certinho. Você acredita que o médico começou a chorar, Fernanda? Dentro do consultório dele, estava muito nervoso. Muito nervoso. Eu tô me sentindo pior dos homens. Eu prometi para o meu paciente que ele ia ficar bem. Ele confiou em mim. Operei, ele voltou, conversou, estava tudo bem. Depois, deu uma recaída nele. Eu fiquei com muita compaixão daquele médico, né? Então, a gente tem que orar pelos médicos. Olha o que Deus está falando hoje. Orar, sabe? Orar por eles, porque eles também se adoecem, né? Devemos interceder. Sabe, nós somos luz, a luz do mundo, irmãos. Muitas vezes a gente não dá o testemunho devido que a gente deve dar.
seja numa fila de supermercado, seja na forma da gente tratar as pessoas que estão ali trabalhando, os que trabalham para a gente, tratar com amor, com respeito, com carinho, entendeu? Exalar o bom cheiro de Jesus, né? Para nossa vizinhança. Tem vizinho que às vezes é difícil. Mas às vezes com esse vizinho difícil, como que eu posso falar? Você fica na sua. Se o vizinho for de briga, sai de perto. Sai de perto. Não enfrenta, não. Sabia que o mais corajoso não é o que enfrenta a briga, é o que corre dela. É o que corre. Nunca entre em contenda com ninguém, não vale a pena. Diga para mim, não vale a pena contender. Quem crê que Deus é um Deus justo? Então você não precisa fazer nada. Você sabia que a justiça da terra falha? Quem acha que a justiça da terra falha? Ela falha. E muito. Mas a divina não. A divina não falha. E nada fica em oculto. Tudo vem à luz. Então você pode ficar tranquilo. Na sua vida, eu na minha vida, cada um aqui enfrentando, né? Mas, não desanime. Observa assim, tem um dia lindo. Você não está legal, você acordou, você não está com nada. Se olha tudo que você tem que fazer, em uma casa tem serviço que não acaba, né? Ainda mais onde tem criança, né? Aí você olha e fala, não vou fazer nada. Não faça isso. Ah, mas eu estou desanimada. O que você tinha que fazer naquele dia? Ah, eu tinha que fazer isso. Faz. Deixa para desanimar depois. O que vai acontecer com o desânimo? Vai embora. E aí tudo que você tinha que fazer ficou feito. Entendeu? Passou. Mas aonde era? Era aqui, ó. Desceu para cá. Soltou em palavras. Pesou o ambiente. Aí fica pesado para vencer. Então, amados, Deus, o Espírito Santo, Ele nos ensina a viver. Ele nos ensina a viver. Quantas vezes você podia falar um monte mediante a situação tua? Aí o Espírito Santo vem e fala, não fale nada. Não fale nada. Mas entrega para mim. E descansa. Não é na muita fala que você vai achar que você está correto. Muitas vezes a gente não está. Mas Deus não erra. Deus não erra. Então, amados, fica essa palavra para nós. Ele é a torre forte. Estava em casa hoje de manhã e me vinha assim para essa semana a gente ficar bem firme no Salmo 91. Sabe, vinha no meu espírito assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Habitar, morar, faça de Deus o seu tudo. Tudo vem de Deus. A confiança tem que estar em Deus. Aí Deus usa o homem. Se inverter, você não tem vitória. A nossa confiança tem que estar plena em Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Não sei, Deus aqui, Ele fala. Presta atenção numa coisa, pelo que eu estou ouvindo Deus falar, é uma libertação que Ele tem para fazer. No quê? Logicamente, quem é mãe aí? Levanta a mão. Quem é mãe?
Deus quer libertar mãe aqui. Ó, presta atenção. Da dependência. Dependência do filho para ser feliz. Dependência do filho. Tá entendendo? Mas Deus fala assim, ó, o teu filho é meu. A tua filha é minha. Eu cuido. Quando são pequenininhos, a gente cuida. E cuida com o maior carinho, né? Eu vejo agora eu sou vó-mãe, né? A gente vê, o Vitor já tá grandinho, vai fazer 15 anos, a Sofia, pequenininha, né? Todo mundo com aquele chamego com ela, aquele cuidado, a gente vê ela crescendo. Às vezes eu vejo ela dormindo e falo, meu Deus, como ela espichou, né? Quem é que dá o crescimento? É Deus, né? Então a gente vê uma menina alegre, uma menina saudável. Ela é de Deus. Ela não tem pai, não tem mãe, que foi recolhidos pelo Senhor. Ficou com 2 anos e meio. Mas a gente vê que ela é uma menina feliz, ela é uma menina alegre, extrovertida, onde ela vai, todo mundo gosta dela, comunicativa, amorosa, falante. Fala que nem sei o quê. Fala. Então, antes de ser minha neta, ela é de Deus. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus é o pai dos órfãos. Então, ele está cuidando dos órfãos. Ele está cuidando do Vitor e da Sofia e dos demais órfãos. Ele é o pai. Ele cuida, e cuida, hein? E cuida. Então, amados, presta atenção. Essa dependência é emocionalmente. E essa dependência judia. Essa dependência, ela adoece. Então, Deus quer que você coloque Deus no centro do teu coração, lá no centro. A gente não vai deixar de amar o nosso filho. O meu tá longe daqui, gente. Tá lá em Florianópolis. A Fernanda tá pertinho aqui, graças a Deus, vejo a Fernanda. Diariamente. Às vezes tem dia que a gente nem vê lá, mas muito pouco. Né? O outro dorme no Senhor. Então, veja bem. Então, eu aprendi isso. Porque senão a gente não consegue viver bem. É doente. Então, Deus tem hoje, nessa noite, aqui, uma libertação de uma dependência emocional. Emocional. Ele quer libertar. Se estiver perto, amém. Se estiver longe, amém. Deus está cuidando. Ele quer que chegue nesse ponto. Amém? Ó, no bom sentido, nosso filho, nosso marido, esposa, não é o ar que respiramos. Não é o ar que respiramos. O ar que nós respiramos é Deus. Então a gente não pode colocar ninguém no lugar de Deus. Amém? Ninguém. É a palavra de Deus para mim e para você. Vamos ficar em pé. E eu quero orar. Você que recebeu essa palavra, você que é mãe, fique liberta dessa dependência emocional. Amém? Fique liberta. Às vezes você fica aí pensando 1000 coisas, o teu filho está no bem bom. Glória a Deus! Deus cuidando. Graças a Deus. Feche os teus olhos, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Remianda estuimai for Pai. O Senhor quer libertar. Pai, uma dependência emocional, ela causa uma tristeza complicada, uma doença.
Senhor está falando, Pai, uma doença psicossomática. O médico não cura, não. Então, que haja nessa noite libertação. Libertação, Pai. Em nome de Jesus. Que todos nós que aqui estamos na tua casa, venhamos a depender do teu Espírito Santo para ser feliz. Então, quem estiver ao nosso redor, nós vamos estar felizes. Quem estiver longe, nós vamos orar, entregar nas tuas mãos, Senhor, cuidar. E a gente ficar em paz lá conosco mesmo. Então, Espírito Santo, o Senhor verdadeiramente é o nosso refúgio, a nossa torre forte contra o inimigo de nossas almas. Senhor, a nossa saúde, nossa força, o ar que respiramos, Pai. Seja a tua bênção, meu Senhor, na vida de cada um que aqui o Senhor permitiu estar. Venha proteger nossas crianças, livrá-las de todo mal, os nossos jovens, os adolescentes. Oh, meu Deus, o vazio da alma, Pai, preenche pelo teu poder e a tua graça. No nome de Jesus, meu Pai. No nome de Jesus. Seja o Senhor louvado, seja o Senhor engrandecido. Oh, Pai, cuida de cada um, Senhor. Os enfermos, Senhor, é a cura. Do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, é cura. Senhor, é libertação. Senhor, é milagre. Senhor Jesus, o Senhor faz milagre. Ainda hoje, o Senhor faz milagre na vida daquele que crê no Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a descendência. A descendência é salva, Pai. Eu tenho intercedido pelos meus netos, Pai, e sei que o Senhor vai alcançar, tem alcançado cada um. Na juventude, na adolescência, na fase, Senhor querido, infantil. O Senhor está livrando, está cuidando, está guardando. Em nome de Jesus, Pai. Toda a família seja alcançada. Minha filha, meu filho, meu genro. Pai, a tua proteção, tua saúde. O Senhor diz que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus da provisão. O Senhor é quem provê, meu Deus, na vida de cada um o que é necessário. A ti toda a honra e toda a glória, o poder, o louvor e a adoração, Pai. Nós te agradecemos o teu cuidado sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amanhã, se Deus quiser, né? Em nome de Jesus, teremos a Santa Ceia do Senhor. E meditação, né, no decorrer da semana, uma Santa Ceia alegre, porque sabendo que Jesus morreu para nos dar vida, né? Ali, ele se enfermou para que nós tivéssemos cura. Então, nós vamos lembrar que lá na morte dele foi a nossa vitória, né? Cada gota de sangue derramado era o perdão dos nossos pecados, né? Então, glórias a Deus. Então, aqueles que puderem, não perca a Santa Ceia. Ela é do Senhor. Quem estiver na comunhão com Deus, vem e participa. Em nome de Jesus, amém? Põe a mão no seu coração. Deus seja louvado. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Quero ser como... Meu pé está curado, Jesus. Não vem, não. Essa dor. O Vitor foi embora? Celular.
É nada. Ficou lá em casa.